Estamos diante da distopia mais cruel e sangrenta de todos os tempos. 1984, de George Orwell. Esse livro foi escrito praticamente 35 anos antes da data aqui mencionada. Foi escrito em 1949. E o autor, segundo a biografia aqui, morreu em 1950. Ou seja, ele praticamente alegou estar prevendo o futuro, mas quem espera um livro cheio de ficção científica, aquela coisa assim, nave espacial, aquela coisa como nos filmes mais modernos de ficção científica, distopia, tudo, a realidade presente nesse livro não é muito diferente da realidade dos anos 40. Até porque, de acordo com a história aqui mencionada, logo após a Segunda Guerra Mundial, estou entrando na história já. Logo após a Segunda Guerra Mundial houve mais uma guerra, no qual uma associação de guerras que fizeram com que o mundo todo tivesse apenas 3 países oficiais: a Oceânia, formada por toda a América, os países da Oceania, inclusive a Austrália e o sul da África, que é o país retratado aqui. Tinha também a Eurásia, que é composta pela a Oceânia também abrange o Reino Unido, além da América, toda a América, o continente americano, a Austrália, as ilhas do Pacífico e também o sul da África, também abrange o Reino Unido, as Ilhas Britânicas, que, pelo que eu percebi, é a sede não oficial da Oceânia. E tem também a Eurásia, que é um mega país formado pela Europa continental, pela Rússia e por parte da Ásia, e também a Lestásia, que é formada pelos países do Extremo Oriente, incluindo China, Japão, o norte da Índia, Indonésia, tudo. E havia também uma quarta região que estava em constante litígio, formada principalmente pelo Oriente Médio e pelo norte da África. Então esse é o contexto no qual essa história passa, um contexto de guerra constante, no qual as 3 grandes potências são ditaduras, ou seja, se uma dessas potências se tornasse uma democracia, as outras 2 certamente sufocariam essa democracia e tomariam, enfim, é um cenário de completa e total falta de esperança, de completa e total opressão. Aqui fala especificamente da Oceânia, mas segundo o livro, a Eurásia e a Lestásia também eram ditaduras que oprimiam seus habitantes. E só que no caso da Oceânia, a situação ainda era pior, porque havia o tal do Grande Irmão. Grande Irmão que deu origem ao termo Big Brother, que hoje é sinônimo de reality show. Inclusive o Big Brother do Brasil está em pleno andamento no Brasil. E a inspiração foi no Grande Irmão, que tinha todo um controle, toda uma rede de controle absoluto das pessoas por meio de monitores, televisores, que aqui são chamados de teletelas, mas são monitores com câmeras que monitoravam som e imagem em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, eles conseguiam até ouvir o menor sussurro, e se houvesse o chamado pensamento crime, que é qualquer pensamento, expressão, movimentos do corpo que denotassem algum tipo de violação às normas do partido, que é o regime de governo do Grande Irmão, aí essas pessoas seriam presas. E aí as pessoas passavam por torturas, as piores torturas possíveis, até serem convencidas por meio de tortura, lavagem cerebral e tudo mais, a aderirem ao partido. E aqueles que não fossem mais úteis ao partido seriam descartados simplesmente com a morte. E o povo, a grande massa popular, chamada nesse livro de proleta, os proletas, no caso, os proletários, eles eram nada mais do que uma massa de manobra que o governo usava como bem entendia, apenas para promover a si próprio, para promover o tal do Grande Irmão. O livro dá a entender que o Grande Irmão não é uma pessoa, e sim um grupo, uma oligarquia ou mesmo uma ideia. Mas eu acredito que o Grande Irmão, no caso, é o O'Brien,
que aparece aqui como algum dissidente do partido, mas logo se revela como o próprio grande irmão, e pelo menos foi o que eu entendi. E o personagem principal, Winston, ele ameaça se rebelar contra o partido, conta com a ajuda da Júlia, que estava lá no meio também, porque era assim, a hierarquia do partido, mostrada nesse livro, era dividida, tinha o grande irmão no topo, tinha o núcleo do partido, que era a parte pensante do partido, e o partido exterior, que era a parte executora do partido, inclusive formado pela polícia, das ideias, tudo, os espiões, a Liga da Juventude, Liga dos Espiões e tal, e as próprias crianças eram doutrinadas para denunciarem seus pais caso eles cometessem pensamentos crimes. Ou seja, é uma situação de completa e total opressão. Não tinha como escapar disso aqui, de jeito nenhum. O Winston até tentou escapar justamente com a Júlia, mas ele acabou sendo enganado, ele foi ludibriado e acabou, enfim, acabou enlouquecendo, e termina o livro praticamente com todo o processo de lavagem cerebral concluído e pronto para ser executado a bem do partido. Eu estou contando spoiler porque não tive como deixar de contar, mas enfim, a resposta que eu posso dar a esse livro, porque assim, como eu sempre falo em todos os vídeos meus, você jamais, em hipótese alguma, deve ler qualquer livro, por melhor que pareça ser, sem ler antes a Bíblia. Você tem que ter familiaridade com a Bíblia, e muito mais ainda para poder ler esse livro, porque esse livro, se você não tem a mente sadia o suficiente para ler esse livro, você enlouquece, ou então vira a pior das criaturas, porque isso aqui é praticamente o manual da ditadura. Aquela pessoa mal intencionada, a pessoa com assim, instinto de crueldade, ditadores em potencial, tem esse livro aqui, um livro de cabeceira, que praticamente ensina a pessoa a ser um ditador. Então esse livro é um livro muito perigoso quando está em mãos erradas. Então jamais leia esse livro nem qualquer outro livro sem antes ler a Bíblia. E é exatamente por isso que eu quero responder a tudo o que está aqui nesse livro com a Bíblia. Os textos bíblicos que Deus colocou no meu coração. Inclusive eu pretendia gravar um vídeo específico sobre esse tema, que é metanoia, mudança de mente, porque a base da opressão do grande irmão aqui, do partido da Oceânia, é o duplo pensamento, que é a mudança da realidade. Ou seja, eles alteram constantemente a história, os registros históricos, eles alteram constantemente qualquer coisa que possa contradizer os interesses do partido. Por isso que documentos, filmes, novelas, séries, tudo praticamente na Oceânia é alterado constantemente para favorecer o partido. Inclusive informações vindas do campo de batalha sobre Eurásia, Lestásia, uma hora inimigo a Eurásia, outra hora inimigo a Lestásia, enfim, muda toda hora. E até mesmo o conceito de 2 e 2 são 4, que segundo o partido tanto pode ser 5, quanto pode ser 4, como pode ser 3. Enfim, a mudança constantemente da realidade por meio do duplo pensamento. Mas o pensamento humano, como veremos aqui, ele está submisso à constante guerra, ao constante conflito entre carne e espírito. Como eu falei lá no vídeo sobre a batalha espiritual, a vida é uma constante batalha entre a carne e o espírito. E os nossos inimigos não devem ser pessoas, e devem ser, sim, os principados, os potestades, as hostes espirituais do mal. E só que o campo de batalha, o principal campo de batalha entre a carne e o espírito é a nossa mente. Então devemos nos colocar constantemente à disposição de Deus, para que Deus policie nossa mente, para que Deus guarde nossa mente, nos preserve. Porque a todo momento nós somos influenciados pelos desejos da carne, pelos apelos do mundo ao nosso redor. Os nossos olhos, nossos ouvidos acabam sendo seduzidos pelas coisas do mundo, e o diabo também sopra em nossas mentes, nossos ouvidos e nossos corações a respeito de coisas que ele quer que nós façamos. Então, quando nós olhamos demais para nós mesmos, para nosso próprio ego, nós nos afastamos de Deus. Então, se nós não submetemos a nossa mente ao que Deus deseja para nós, porque somente Deus, por ser eterno e conhecer Deus nós nascemos, sabe o que é melhor para nós. Então, quando submetemos a nossa mente a Deus, conseguimos
obter sucesso, obter êxito na vida, porque a nossa vida aqui terrena, ela é passageira. Tudo que nós temos aqui, tudo que nós fizermos aqui, será passageiro, será destruído. Nossa mansão final, nosso destino final é nas mansões celestiais. Então, para que haja essa metanoia, essa mudança de mente, devemos nos submeter à vontade de Deus, porque somente Ele sabe o que é melhor para nós. E se nós formos lá logo no começo, logo nos primórdios, logo após o pecado de Adão e Eva, aí Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva, que seriam os primeiros filhos de Adão e Eva, eles fazem sacrifícios a Deus, Deus aceita o sacrifício de Abel e Deus não aceita o sacrifício de Caim. Aí Caim se ira contra Deus, e aqui no livro de Gênesis, capítulo 4, versículos 6 a 7, Deus responde o seguinte a Caim: e o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu teu semblante? Ou seja, por que fizeste cara feia? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Aqui, como ainda não havia o Espírito Santo, estávamos na época da lei, na verdade nem lei havia ainda, né? Mas os princípios de Deus ainda existiam de uma certa forma, embora estivessem em declínio por causa da queda do ser humano, da decadência do ser humano, mas Deus tentava convencer Caim a dominar os seus desejos, dominar os seus instintos, para poder vencer o pecado. Mas aí, séculos depois, milênios depois, veio Jesus, mandou o Espírito Santo e tal, e agora, com a ajuda do Espírito Santo, temos condições de dominar o pecado. Não nós mesmos jamais teremos condições de impedir que o pecado nos domine, mas o Espírito Santo nos dá essa possibilidade e vence por nós. Deus, por meio do Espírito Santo, vence o pecado. E temos o Salmo 139, que apesar do grande irmão, que seria o O'Brien, na minha opinião, dizer que o partido é eterno, que o grande irmão é eterno, que nada pode detê-lo, nada pode destruí-lo, mas se o grande irmão vier a existir, como eu acredito que venha na figura do anticristo, o anticristo virá a esse mundo para governar e tentar estabelecer um reino indestrutível, e estabeleceu, inclusive como divindade, para obrigar todos que o adorem. E o fim do mundo virá somente quando o evangelho de Jesus for pregado a todo mundo, e a igreja será arrebatada, virá o reinado do anticristo, que durará 7 anos, pelo que diz a palavra, e após esses 7 anos Jesus virá para vencer finalmente as forças do mal, como eu relatarei no final desse vídeo. Mas aqui no Salmo 139, se você ler o certo é você ler o Salmo 139 inteirinho, para você ter certeza de que Deus, nosso único e verdadeiro Deus, soberano, todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, é mais poderoso do que qualquer ditador, que qualquer pessoa que se ache Deus e se julgue no direito de mandar e desmandar em que quer que seja. E no final do Salmo 139, versículos 23 e 24, a palavra de Deus nos diz: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e conhece meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E o próprio Jesus, quando veio a esse mundo, ele nos alertou, ele nos avisou a respeito do cuidado que devemos ter com a nossa mente. Como no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 20 a 23, onde ele diz o seguinte: e dizia, no caso de Jesus: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Ou seja, por mais que alguém tente convencer-nos de que por mais que alguém tente, um ser humano tente controlar nossa mente, com toda sorte de torturas, lavagem cerebral, tudo mais, o tal do duplo pensamento, enfim, somente Deus pode vencer tudo que se passa de ruim na nossa mente. Porque o que Ele tem para colocar em nosso lugar, nossa mente, é somente bom. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como diz aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é sempre boa, porque ela promove somente o bem, é perfeita, é agradável porque visa somente o nosso bem, e é perfeita porque
nos leva à perfeição. A perfeição que jamais alcançaremos quando estivermos nesse mundo, mas alcançaremos na eternidade. E finalmente, sobre a nossa mudança de mente, a necessidade de mudarmos de mente, leremos mais alguns textos bíblicos, mais 3 passagens das cartas de Paulo. Primeiramente na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 a 16, que diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, povo de Deus, igreja, temos a mente de Cristo. E também lá, Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Ou seja, o que dá origem aos maus pensamentos, inclusive a práticas abomináveis, como nas ditaduras, o que dá origem aos ditadores, são a derrota quando o inimigo, o mundo, a carne, o diabo, vence a batalha contra o espírito na nossa mente. Aí nós nos tornamos pessoas abomináveis, pessoas que praticam o mal. Inclusive muitos ditadores surgem, praticamente todos os ditadores surgem por causa disso, seja de direita, de esquerda, não importa, mas todos os ditadores surgem, se levantam e cometem genocídios, cometem barbaridades. Por quê? Porque a mente deles tem somente pensamentos ruins, somente intenções ruins, e quando você esvazia sua mente de coisas boas e coloca automaticamente só vem coisa ruim no lugar. É por isso que você deve se colocar diante de Deus constantemente, para que tudo que haja um processo inverso, para que tudo que for ruim saia da sua cabeça, e no lugar o Espírito Santo coloque somente pensamentos bons, somente coisas boas. E com relação a aparente invencibilidade do anticristo, da besta, ou seja lá quem for que o grande irmão represente, temos aqui o texto de Apocalipse 19, lerei o capítulo todo, para que você tenha certeza de que, por mais que o grande irmão exista ou venha existir um dia, até mesmo o grande irmão será derrotado definitivamente por Jesus Cristo, como nos garante a palavra de Deus no Apocalipse 19. Eu lerei o capítulo todo e com ele encerro este vídeo. E depois dessas coisas, ouvi no céu grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua fornicação. A grande prostituta, no caso, seria a Babilônia, né, ou a cidade sede do governo do anticristo. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. No caso da cidade. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós o que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Todo-Poderoso reina. Aqui é a igreja celebrando a vitória final de Jesus sobre a besta, o anticristo e tudo mais, inclusive o grande irmão. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino sua justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés. No caso, João ficou tão impressionado com a visão que ele quis adorar o anjo. Mas olha só o que acontece. E eu lancei-me a seus pés para adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, eu sou o teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é espírito de profecia. E essa é uma resposta a todos aqueles que pretendem adorar os anjos. Que os próprios anjos não são dignos de adoração. Eles mesmos adoram somente a Deus, e desejam que todos nós adoremos apenas a Deus. Continuando o texto aqui no versículo 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Acho que aqui está falando de Jesus. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus.
E seguiam nos exércitos no céu com cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Aqui mostra a batalha final contra as forças do mal. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com elas nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Aqui é a batalha do Armagedon. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, inclusive o anticristo, o grande irmão, enfim. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Pronto. Tá aqui. Grande irmão. Perdeu. Tá? Viu, grande irmão? Seja lá quem você for. Perdeu. E, enfim, encerro esse vídeo. Que Deus abençoe, que Deus oriente. Que, lembre-se, jamais leia qualquer livro sem antes ler a Bíblia. Porque assim você receberá o devido esclarecimento do Espírito Santo, para evitar que qualquer tipo de ideologia, qualquer tipo de ideia contrária à vontade de Deus tome conta da sua mente. Então, que Deus abençoe, que Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos. Inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe. E até depois, se quiser.